Porque Deus me deu e deu a outras mães também um filho autista, porque somos escolhidas. E eu queria dizer o seguinte: um dia Jesus ia entrando no templo, Flávia, em Jerusalém, e havia um homem que tinha nascido cego ali. Ele não ficou cego com 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, não, ele nasceu. Provavelmente com o globo ocular faltante. Quem olhasse para ele veria aqueles olhos afundados, porque o homem já tinha 40 anos de idade. Já tinha havido muita deformação pela ausência do globo ocular. A ausência do globo ocular ou de qualquer outra coisa, mas a gente está falando do globo ocular, muda o formato do seu rosto inteiro. Cada coisa que está aqui na minha face me equilibra para eu ter o contorno de face e de fisionomia que eu possuo. Pois bem, quando eles iam entrando, os discípulos de Jesus viram o homem e perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Aí olha a resposta de Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Quando Jesus respondeu isso, ele respondeu muitas coisas numa síntese só. Quem pecou era a pergunta. A resposta é nem ele, significando dizer, para quem crê em vidas passadas, que Jesus está tratando essa questão excluindo a ideia de punição de vidas passadas no tempo presente. Porque ele disse, nem ele pecou. Ninguém que tenha vivido vidas passadas terá passado pela existência sem erros, equívocos, pecados, compreensões erradas, atitudes equivocadas, ou posturas tortuosas. Ninguém. Todos nós somos pessoas que fazemos parte desse rol da total falibilidade. Então, quando Jesus diz, nem ele pecou, é claro, ele não está dizendo, na vida intrauterina ele pecou, por isso ele nasceu cego. Não. Nem tampouco nas primeiras horas de vida ele chorou errado e ficou cego. Não. Isso remeteria essa pergunta para uma vida anterior. E Jesus diz, não, nem ele aqui em nenhuma outra alternativa mental que vocês tenham para tentar explicar o problema. Não, não tem nada a ver com o pecado, nem dele, nem dos seus pais. Porque especialmente no judaísmo, mas no cristianismo também, em várias outras religiões da Terra, se crê que o pecado dos pais é frequentemente vingado nos filhos. E no judaísmo se diz que até a 3ª e 4ª geração isso pode acontecer, é interpretado como uma maldição, mas de fato tem a ver com elementos muito mais complexos e que podem ser inclusive interrompidos com luz, com lucidez, com tratamento de consciência, de demonstração e de perdão, e tirando toda a pulsão culposa que às vezes vai intergeracionalmente sendo transferida de pai para filho, daí por diante, criando uma espécie de efeito kármico na postura de uma família. Não, Jesus também não ensina isso. Ele quebra essas coisas simplesmente dizendo, filho, filha, estão perdoados os teus pecados, e acabou. Vai, não peques mais, vive uma outra vida, começa tudo de novo. Jesus faz resetting da vida humana o tempo todo com graça e com perdão. Então, te respondendo, você tem uma filhinha autista, e eu suponho que seja um autismo daquele nível bem gravoso, porque se fosse um autismo que projeta genialidade, tem autistas que se tornam matemáticos extraordinários, físicos fantásticos, estatísticos extraordinários, com uma capacidade numérica, aritmética incomparável, ou memória fotográfica indizível, ou capacidade de memória. Eu já conheci alguns autistas que eram capazes de cantar todas as músicas de todos os times do Rio de Janeiro, desde a fundação de cada time até o dia de hoje. De escalar os times, desde o primeiro time do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, no curso de um século, por causa do autismo dele. E aí, nesse caso, os pais ficam até orgulhosos. Você não sabe o que meu filho faz. Agora, eu entendo que você está falando daquele autismo que dá trabalho extremo, que exige cuidados constantes, e é um peso, muitas vezes, muito grande, apesar
de que há uma quantidade grande de autistas que têm um humor bom e uma atitude boa, embora alguns outros, à medida em que vão chegando em determinada fase do autismo, vão ficando muito aflitos e angustiados, e às vezes o ambiente familiar ou o lugar escolar onde se tenta colocá-lo não ajuda. Isso exacerba muito mais a inquietação da criança. De modo que eu queria te dizer o seguinte: não tem nada moral nisso e também não tem nada divino, teológico, porque a maioria das pessoas que dizem que creem em Deus, creem no Deus da igreja, da religião, do seu pastor, do seu sacerdote, do seu médium, do seu guru, que é um Deus que joga joguinhos, é um Deus que está ali, é um interventor que diz: vamos ver até onde ele vai, até onde aguenta, segura a onda aí que eu vou te jogar uma bola mais pesada. Aí o cara vai, aí Deus, acho que agora ele não vai aguentar, não, deixa eu mudar para cá. E que é algo que a gente percebe com extrema clareza quando eu recebo perguntas do seguinte tipo: se Deus existe, Caio, por que ele está deixando essas bombas caírem na cabeça dos palestinos em Gaza? Por que ele não desvia essas bombas? Eu tenho uma posição sobre isso. Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem é o Netanyahu, gabinete sionista, radical, fascista, que tomou conta de Israel, uma mudança na mente da população, que eu conheci essa população pessoalmente durante dezenas e centenas de vezes de convívios e de viagens para lá, levando milhares de pessoas. E antigamente era um outro povo que morava lá, era um pessoal que nem em Deus cria, mas eram muito mais humanos, eram muito mais generosos, eram muito mais relacionáveis com os árabes e com os palestinos, mesmo tendo havido guerras. Agora, de 30 anos para cá, 40 anos para cá, surgiu um povo lá que, meu Deus, Hitler iria querer ter a adesão deles para fazer as maldades que eles conseguem praticar. São verdadeiros entes de uma Gestapo, de uma SS israelense. E você fica perguntando a Deus? Sabe por que você pergunta tanto a Deus? Porque o teu Deus não é o Deus da liberdade de consciência, que dá a você responsabilidade por suas escolhas, que estimula você a pensar, raciocinar, ter bom senso, sabedoria para escolher certo. Do contrário, você vai viver com as consequências. É um Deus que cria playboys eleitos, que são pessoas diferentes, criaturas extraordinárias. Mas deixa eu te dizer, a maior parte das coisas que acontecem nesse mundo, hoje, na Terra, são produção do homem. Você não pode nem acusar a natureza, porque até o que está acontecendo no clima e na natureza, no planeta inteiro, é ação humana, destruindo o Éden que a gente herdou nos últimos 10, 12, 13 mil anos. O planeta virou o melhor que ele já teve, já foi, já ofereceu para qualquer criatura vivente. Aconteceu depois da última era do gelo, veio esse Éden planetário. Ele existe numa harmonia extraordinária. E as catástrofezinhas aqui e ali são sinal de vida. Terremoto é sinal de que o coração da Terra está batendo, as placas tectônicas estão em movimento. Todo o movimento que a gente chama de, até nisso, ações de Deus na natureza. Você lê em alguns contratos nos Estados Unidos sobre alagamento de casas ou região, é chamado de ações de Deus. Um negócio pavoroso, não, é ação do clima. Deus criou a natureza e a natureza reage a fenômenos. Ele não fica brincando de tabela periódica ou de soprinho. Agora vamos mandar um tufão para o Texas. Não, são fenômenos. Aí você está dizendo: Caio, você é deísta? Você não crê na intervenção de Deus? Eu creio, mas não creio que Deus brinque de intervir. Você olha para os evangelhos, todo dia havia centenas de pessoas morrendo. E Jesus era a ressurreição e a vida. E você vê que existem 3 ou 4 narrativas de ressurreição nos evangelhos. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Mas todo dia tinha gente morrendo. E era o quê? Deus que não estava intervindo bastante, estando Jesus presente? Quando perguntaram a Jesus sobre a torre de Siloé, que tinha caído e matado 18 pessoas que estavam subindo,
E todo mundo queria saber se era porque eles eram pecadores demais que aquilo lhes aconteceu. Jesus disse não. Foi um fenômeno físico, botaram mais peso do que a torre aguentava, caiu. Na tentação de Jesus, no pináculo do templo, quando o diabo disse pula, porque os anjos vão te segurar, citando o Salmo 91, Jesus disse não. Eu não vou violar a lei da gravidade. Não vou brincar com os fenômenos instaurados, instituídos pelo Criador e que fazem parte do cotidiano da existência. Aí o que isso tem a ver com o autismo? A mesma coisa que tem a ver com o cego de nascença, com alguém que nasceu com deficiência cardíaca, com alguém que nasceu com algum tipo de deficiência mental numa outra área, ou cognitiva, ou com alguém que nasceu com deficiência visual ou auditiva, como eu conheço tantas pessoas. Acontece com humanos, com cachorrinhos, com gatinhos, acontece com peixes, acontece com animais da floresta, acontece em todo lugar, mas é que esse culto do homem ao homem, esse antropocentrismo, com essas doutrinas de que Deus está ali jogando para que nada de mal toque na vida e na família do crente, é mentira que não se sustenta em lugar nenhum, muito menos em Jesus e no Evangelho. Aliás, eu estou preparando um curso que eu vou oferecer com a graça de Deus sobre a fé de Jesus. Porque muita gente confessa ter fé em Jesus. Um Jesus que, em geral, foi inventado pela religião, que não corresponde ao Cristo nem da história, nem ao Cristo da interpretação teológica dos apóstolos. Mas eu quero oferecer um curso sobre como Jesus cria, ele mesmo. Como ele cria, como ele praticou a fé. Ou vocês acham que ele andou sem fé, esperança e amor? Ele era a síntese da fé, da esperança e do amor. Ele estava tomado disso. E ele tinha um olhar, porque a fé não é só a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. A fé também é um modo de ver, de interpretar a vida, que é isso que te dói aqui agora na pergunta que fez sobre o seu filhinho autista. No seu modo de interpretar a vida, foi dada a você uma fé que leva você a questionar, que é uma coisa que, pela misericórdia de Deus, nunca houve em mim. Porque eu nunca me lembro de jamais, nem criança, ter feito uma pergunta a Deus nem aos céus. Quando meu primeiro filho faleceu, eu me enterrei com lágrimazinhas de saudade, porque eu não tinha ainda nem podido conviver com ele. Ele partiu no primeiro dia de vida. No meu segundo filho, não, já eram 22 anos de vida, apaixonada e de vínculo. E doeu, me rasgou, me arrebentou, mas eu não fiz uma pergunta. Está tudo escrito aí no meu blog, caiofabio.com.br. Se você entrar na lupinha e escrever Luke, L-U-K, o nome do meu filho Lucas era com K, se escrever Luke, para pegar todos os Lucas, Luke, e apertar aí para procurar, você vai encontrar um monte de coisas sobre morte de criança, isso e aquilo, porque me perguntaram sobre meu filho, e eu escrevi muito sobre o que eu estava sentindo durante a passagem do meu filho. Foram algumas dezenas e centenas de textos, nenhuma pergunta, porque morrer faz parte, uns vão antes, outros vão depois, e fraqueza, eu sou filho de um pai que viveu a vida inteira sem a perna direita, e ele se superou em tudo. Eu tenho aqui no Caminho da Graça, muitos de vocês conhecem o Junoca. Meu Deus, ele nasceu com paralisia cerebral e outras deficiências que não permitem falar sequer. A esposa dele que o entende e o interpreta. Mas ele casou, ele faz palestras através dela, ele fala, ninguém entende nada, mas ela interpreta. Ele escreve com as mãos dela, ele dita, ela entende e interpreta. Eles transam e ela diz que ele é extremamente ávido sexualmente falando, transam muito, ela tem muito prazer. Mas ele não consegue mexer absolutamente nada, nem mão, nem pé, nem coisa alguma. Mas eu também nunca o vi deprimido, querendo morrer, tirar a vida, reclamando de coisa alguma. Tem uma graça de alegria que entrou no coração dele que eu não vejo a maioria dos atletas terem ou possuírem. De modo que no fim é aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, quando ele diz que ninguém é tentado além das suas forças,
Pelo contrário, juntamente com a provação, com a tentação, com a dificuldade, com a tribulação, Deus nos provê elementos interiores para que a gente consiga suportar, vencer, superar, melhorar, ir adiante, se desenvolver e a própria pessoa em questão, no caso sua filhinha com autismo, se tornar uma autista bem-humorada, bem tratada, bem cuidada, com sensibilidades que ela possa alcançar. E hoje em dia, tem um amigo meu que está oferecendo um projeto chamado CogniVox, que foi criado pela esposa dele, a Fabiana. Ele é o Carlos Moreira, é mentor no Caminho da Graça, e que está sendo distribuído aí pelas escolas do Brasil inteiro, e para os pais aprenderem a lidar com filhos com deficiência cognitiva, incluindo, sobretudo, o autismo. Então eu vou pedir para o pessoal botar o contato do Carlos Moreira aqui, do CogniVox, quando você assistir esse programa, para que vocês todos possam fazer contato e receber, melhorarem a qualidade de vida dos seus filhos com alguma deficiência cognitiva. Mas não é eleição para nada, filho. Aconteceu e você faça o melhor que você puder com o acontecido. O resto é especulação falsa, mentirosa e falaciosa. É doutrinarismo mentiroso para produzir falsas consolações. Jesus não ensinou assim e eu só o repito na vida.